Que bom que você está aqui essa noite a buscar o Senhor. Hoje pela manhã, no nosso primeiro culto, tivemos uma igreja muito cheia, muitas pessoas estavam aqui, e agora que bom que você está aqui com a gente também. Bom, queridos, temos falado muito sobre o quanto Deus faz milagres, e Ele faz milagres, amém, queridos? O Senhor faz milagres, muitos milagres. Peça para diminuir aqui, Lois, por favor, só um pouquinho, tá bom? O Senhor faz e tem feito grandes coisas na nossa vida, grandes milagres na nossa casa, na nossa vida. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o outro lado do milagre, o lado que não é o lado de Deus, que é o meu lado e o seu lado, a nossa responsabilidade diante daquilo que o Senhor pode e Ele fará em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, em nossa saúde. É fato que o Senhor faz grandes milagres, né? E não são eventos isolados, mas é uma constante. O Senhor tem feito muita coisa no meio do seu povo, né? Contudo, alguns milagres exigem uma resposta ativa da nossa parte, e eu quero que você esteja com o seu coração aberto. Qual é a minha parte? Se é milagre, então se é milagre, o que eu tenho que fazer se o milagre vem de Deus? Eu gosto dessa frase que eu li pela manhã: devemos não apenas esperar que Deus faça o impossível, mas também ser fiéis no possível que Ele nos confiou. O Senhor, Ele faz o impossível, mas Ele deixou aqui, nessa terra que você vive, coisas que são possíveis de você fazer, e que vão contribuir para que o milagre seja efetivado na sua vida diariamente. Aqui eu não estou falando... Nós poderíamos falar de grandes milagres. A Bíblia, por exemplo, tem milagres de o mar se abrindo, a gente tem a multiplicação dos pães, mas hoje eu quero me ater a milagres do nosso cotidiano, que eu e você temos que fazer a nossa parte, a nossa responsabilidade nessa parte, nesse milagre, né? Vamos explorar isso hoje, nessa noite, e eu quero ler Mateus 25, 14 a 30. Esse texto de Mateus 25, de 14 a 30, antes o texto aqui, o tema, os milagres de Deus e a nossa responsabilidade. É estranho, né, falar se é milagre, que responsabilidade então que eu tenho? E você vai entender até o final quantas coisas que eu e você podemos fazer para que cotidianamente, diariamente, o milagre de Deus seja uma realidade na nossa vida e na nossa família. Nós vamos usar aqui a parábola dos talentos. Quem já leu, só para me saber se você está familiarizado, quem aqui já leu a parábola dos talentos? Faz assim, deixa eu ver. Deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Faz assim, deixa eu ver. Bastante gente. Então vamos ler o texto. Nós vamos projetar o texto aí de Mateus capítulo 25, versículo de 14 até o versículo 30. Vamos lá? Eu vou ler aqui para cá com vocês. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro. Diga comigo, lhes confiou o seu dinheiro. Então vamos lá. Dividindo de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos, ao último 1 talento, então foi viajar. O servo que recebeu os 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. 18. Mas o servo que recebeu 1 talento, cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo, ao qual ele havia confiado 5 talentos, se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o Senhor me deu 2 talentos para investir, e eu ganhei mais 2. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou.
tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra, aqui está ele. O Senhor, porém, lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem 10 talentos, pois ao que tem mais lhe será dado, e terá em grande quantidade, mas o que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. Agora lancem esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e haverá ranger de dentes. É um texto muito forte, né? A forma como Jesus termina, e a parábola aqui dos talentos, é um momento aí crítico na vida de Jesus, só para você se contextualizar, é um momento onde Jesus já estava caminhando para a cruz, em direção à cruz, e em breve ele seria entregue, a traição ia acontecer, aquela coisa toda, né? E essa parábola, ela não é uma história apenas sobre a gestão dos bens, né, terrenos, mas um chamado profundo espiritual para a gente viver uma vida responsável diante de Deus, que Ele é glorificado na nossa responsabilidade mesmo. E é interessante aqui, que a gente vai entender que o Senhor, o texto aqui, como eu coloquei, não apenas sobre bens, né, mas uma vida responsável diante de Deus, porque o dono aqui dos talentos deu para aqueles servos para eles cuidarem, deu para aqueles servos para eles fazerem a parte deles. Já estava pronto, ele deu tudo para eles, pronto, os talentos aqui, e eles apenas tinham que tomar conta. A soberania de Deus e a nossa responsabilidade humana são as duas coisas que eu quero falar hoje. Deus, Ele é soberano, e aqui nesse texto, a soberania é: Deus confiou neles. Deus confiou e deu os talentos para que eles pudessem multiplicar esses talentos. Então Deus, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele deu a responsabilidade para esse pessoal aqui, para essas três pessoas, para eles poderem fazer com que esses talentos fossem multiplicados, e Ele chama eles para agir, para trabalhar e para multiplicar. Tanto é que quando Ele volta, Ele chama o último servo de preguiçoso. No final Ele fala, e aqui, para você continuar se contextualizando aqui, né? Como que era essa questão do talento? Às vezes a gente acha que talento é igual aquela moedinha de R$1, ou aquela de 50 centavos um pouquinho mais grossinha, né? Mas olha que interessante, um talento para um homem comum, ele dava a capacidade para ele viver até 23 anos. O valor que ele tinha, se um homem comum daquela época, ele tivesse um talento na mão dele, que pesava, em média, o metal, em média 59 quilos, um talento pesava. E aí, porque eu estou colocando para você se contextualizar, porque às vezes a gente fica achando que é moedinha, que eram aquelas moedinhas que a gente usa aí, que a sua carteira está cheia delas, e o pessoal do comércio vive dizendo para você dar para eles, que fazem falta para eles. Não, 59 quilos em média, e quem tinha um talento, podia, um homem comum da época, que não gastasse muito, ele tinha provisão para até 23 anos de subsistência. Então é interessante que o Senhor, quando Ele vai fazer o acerto de contas, Ele fala assim: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco que te dei. Irmãos, aquele que recebeu 5 talentos, ele recebeu o equivalente para ele subsistir nessa terra daquela época, se ele fosse uma pessoa simples, por pelo menos 100 anos. Faz a conta, 5 talentos, se cada um é aproximadamente 23 anos, nós temos aí 115 anos. E aí o dono do talento fala que era uma coisa pequena, porque para ele era pequeno. E aí ele divide isso, e esse texto nosso, ele nos traz algumas considerações muito importantes, né? O reino de Deus aqui, o texto nos traz que ele exige vigilância, responsabilidade e resposta ativa àquilo que recebemos. Daqui a pouquinho eu vou colocar para vocês 4 áreas da nossa vida que o Senhor te presenteia, 4 recursos que o Senhor te dá, como que você quiser entender, e nós vamos falar daqui a pouquinho sobre esses recursos aqui. Mas é interessante que o mestre, ele confia os talentos, mas a atenção do mestre, ela não estava voltada para a magnitude dos recursos, para a quantidade, ela estava voltada no comportamento dos servos
em relação ao que eles receberam. Porque o Senhor deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Então o Senhor olhou só, esse tem capacidade para 5, eu dou 5. Esse tem capacidade para 2, eu dou 2. Esse tem capacidade para 1. Porque se um talento para esse senhor, se ele estivesse preocupado com a quantidade aqui, ele poderia ter dividido entre eles. Então ele deu segundo a capacidade de cada um deles. Então essa noite nós vamos trabalhar muito com relação a aquilo que é a nossa resposta ativa, o nosso comportamento diante daquilo que o Senhor nos dá. Trata-se, está projetando aqui para você, de um retrato do cuidado gracioso de Deus, que nos dá recursos espirituais, emocionais e materiais, e que espera que esses recursos não sejam desperdiçados. O Senhor nos dá constantemente recursos, e Ele deseja que a gente não desperdice. E a parábola dos talentos, ela fala exatamente isso, porque Ele fala para ele o seguinte, para aquele que foi um: por que você não colocou no banco para correr juro? E você enterrou, não era para desperdiçar. Você deveria ter feito algo para poder multiplicar esse talento. Quando pensamos em milagres, a nossa imaginação sempre vai para grandes coisas, né? Jesus curando leprosos, como eu falei já, a multiplicação dos pães e dos peixes, né? E aqui eu quero me ater com vocês o simples fato de que tem algo em nossas mãos que o Senhor pode fazer milagres diariamente. Provisão diária, dons, talentos, nossas finanças, saúde, oportunidades, tudo isso é favor imerecido. Olha para a sua condição como ser humano, e aí quando a gente olha para nós, a gente vê que tudo que o Senhor faz para nós é bondade dele. Não existe nada de bom em mim e em você. Quando está na parábola lá, o servo chega em Jesus, o jovem rico: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor fala para ele: por que você me chama de bom? Bom só existe um, que é Deus. É interessante que até para você trazer um alimento na igreja, que é uma boa obra que a gente faz, você precisa que Deus faça isso no seu coração para você poder trazer. Para você fazer qualquer coisa que a gente intitule que seria algo de bom, a gente precisa dele, porque toda boa dádiva, todo bom dom perfeito vem do Pai das luzes, como a Bíblia diz, que não há nenhuma sombra de variação. Então tudo vem dele, e tudo tem que ser para ele. Então, queridos, quando a gente faz uma boa obra, quando a gente faz alguma coisa, Deus é quem está nos ajudando naquilo, porque tudo vem dele, tudo é para ele. Aqui está a parte, né, que frequentemente a gente subestima. Todos os milagres existem uma responsabilidade. Você vai ver já já qual é a nossa área, a nossa responsabilidade. Na parábola, Deus deu recursos conforme a capacidade de cada um, e Ele chama eles para uma atenção mais prática, para eles obedecerem. Então hoje eu quero citar aqui com vocês 4 recursos, 4 presentes que Deus nos dá, e conta com a nossa responsabilidade para que o milagre seja ativado, ou para que o milagre seja efetivado na nossa vida. Existem muitas áreas, mas eu vou falar hoje aqui áreas que Deus te dá e me dá, e que nós precisamos fazer a nossa parte: dinheiro, saúde, família e ministério. Poderíamos falar muitas outras coisas, né? Vamos começar pelos milagres financeiros. Seria uma tolice da minha parte eu perguntar aqui: quem quer receber um milagre financeiro da parte de Deus? Todo mundo vai falar amém, porque todo mundo quer um milagre de Deus na sua vida. Todo mundo quer alguma mudança, ou algo que o Senhor possa fazer através daquilo que você ganha, ou um melhor trabalho, um melhor emprego, mais pacientes, né? E por aí vai. Deus nos dá o pão de cada dia, que são os nossos recursos, mas também nos dá a capacidade para multiplicar esse pão de cada dia. E aqui está um milagre, e nem todos vão conseguir alcançar. Essa é a parte difícil, porque quando se trata, agora nós estamos falando aqui do primeiro recurso, o primeiro presente que Deus nos dá: dinheiro. E aqui eu estou falando no sentido geral da palavra, que o Senhor te dá para você, seja através de regime de CLT, seja através de prestação de serviço, seja através como profissional liberal, não importa, mas o Senhor, Ele dá para você segundo o seu trabalho, e você recebe lá semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente. A fidelidade a Deus não é apenas um conceito espiritual, mas também
prático. E ser um bom administrador implica em tomar decisões sensatas com os recursos que Deus entrega. E aqui, na questão se eu quero experimentar um milagre financeiro, um milagre no dinheiro mesmo, duas coisas são essenciais: fidelidade mais administração. E há quem queira e entenda o princípio do dízimo como uma barganha ou uma troca diante de Deus, porque a Bíblia diz lá, eu pulei uns slides, só mostra o texto para mim de Malaquias 3:10, que diz: trazei todos os dias uma casa do depósito, para o depósito, provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Então o texto, ele coloca aqui, que é um texto muito conhecido, que eu não vou me ater nesse texto aqui, dois princípios aqui que o Senhor nos ensina: eu preciso ser fiel ao Senhor, e eu preciso administrar. Pode voltar o slide agora. A maneira como lidamos com as nossas finanças, reflete claramente nossa fé e nossa responsabilidade diante de Deus. A forma como a gente se lidar com o dinheiro. Por que as pessoas, elas entendem um princípio, quando se trata de dízimo, oferta, elas entendem muito errado? Porque na verdade, dízimo e oferta é um simples ato de obediência da nossa parte. E a gente vai entender aqui, que o fato de eu ser dizimista, fiel, de eu dar todos os meses os meus 10%, né, isso não garante que eu vou ser próspero. Porque uma coisa não tem a ver com outra. É como se as pessoas, o nosso país, né? Nosso país tem um misticismo horrível que entra dentro das igrejas, né? As pessoas, tudo elas acham que tem algo por trás. E aí as pessoas, eu estou dizimando, o devorador não tem vez na minha vida. Mas não consegue ficar um minuto sem ficar comprando porcaria e não administra bem o dinheiro. Como que vai ser próspero? Se você dizima, não, eu estou livre do devorador, porque o Senhor, eu estou dizimando, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, e o devorador não vai pegar minha vida. Mas aí, não sabe administrar o dinheiro que Deus te deu, não sabe administrar o salário mínimo, 10 salários, 20 salários, não sei quanto você ganha. E aí, hoje de manhã eu estava falando para as pessoas, né? As pessoas têm que saber fazer as coisas da melhor forma, e as nossas emoções, entenda o seguinte: não queira lidar com o dinheiro com a sua emoção, você vai perder. Você quer ver algo bem prático? Vai para o supermercado morrendo de fome para você ver, fazer compra. Vai lá. Você vai olhar para uma carne, para outra carne, que você nem precisa de comprar, mas você está com tanta fome que você deseja aquela carne que você quer comprar, você compra até o que não precisa. Porque você não comprou segundo a necessidade, você comprou segundo o que você está sentindo na hora. E isso está errado. A gente precisa colocar a nossa emoção no devido lugar dela, como um cachorrinho vira-lata, que você coloca ele na coleira lá, e você controla ele. E aqui o princípio, são princípios que o Senhor coloca. Quando a gente vai para a parábola dos talentos, né? O que fez a diferença não foi o quanto receberam, mas o que fizeram com o que foi confiado. Querido, o que você tem feito com o dinheiro que Deus tem confiado a você? O que você tem feito com o dinheiro que você ganha? Pois foi confiado a você. E nós não estamos dizendo aqui questões de valores, isso é o que menos importa agora. O que importa é o que o Senhor, como no talento, o Senhor deu 5, 2 e 1. Tem pessoas que ganham X aqui, tem pessoas que ganham Y. O que você tem feito com isso que o Senhor tem dado para você? O primeiro servo e o segundo servo foram zelosos. Eles receberam e multiplicaram, tanto é, muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena. Irmão, não era pequena, 5 talentos, 115 anos de trabalho para uma pessoa simples, e aqui ele fala que era uma quantia pequena o dono, mas para ele era, né? E agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Olha só, o Senhor vai dar algo para ele, baseado na boa administração que ele fez com o talento que foi dado para ele. E aí eu acho tão lindo isso, venha celebrar comigo. O terceiro, ele foi displicente, ficou ocioso, enterrou o talento, aquela coisa toda, né? E aqui ele deixou a emoção dele, porque no final ele fala assim: eu tive, quem lembra? Qual é a emoção que ele experimentou quando ele estava lidando com tudo aquilo? Medo. Eu tive medo, afinal de contas, o Senhor colhe onde não planta, então eu tive medo. E aí, a partir do momento que ele entrou e deixou com que a emoção dominasse ele aqui,
a tragédia começou a se estabelecer na vida desse terceiro servo aqui. A gente tem que entender que a parábola dos talentos nos ensina que bênçãos financeiras e recursos só se multiplicam quando usamos de forma sábia e diligente. Querido, como você tem usado o que tem vindo à sua mão? Com honestidade? Com verdade? Esse dinheiro que vem na sua mão é um dinheiro limpo? Já contei isso aqui. Uma vez, determinado político aí me chamou num lugar e ofereceu para a gente 300 mil reais para a casa do oleiro. Aí eu falei, isso tem coisa, né? Porque ele me chamou, não quis falar no telefone. Ele falou, 300 mil para a casa do oleiro. O que você quer fazer com esse dinheiro? Eu falei, a gente gostaria de comprar um micro-ônibus, né? Já contei isso aqui. E aí eu falei para ele o seguinte... Ele falou, espera um pouquinho, já até encontrei um micro-ônibus para você por tanto, 20% você tem que devolver pro deputado, não sei o que. Eu falei, então não, pode pegar e dar para outra pessoa, esses 300 mil. E ele insistiu, não, então 10%, por fim. Eu falei, meu querido, você me conhece, você sabe quem que eu sou. Você sabe que eu sou cristão, e mesmo que eu não fosse, é questão de honestidade. E assim, você também se diz cristão, por que você está me fazendo essa proposta? Indecente. Eu falei, eu estou vendo o pessoal lá da outra instituição chegando, pode dar tudo para eles, fica tranquilo, eu não quero. Pode ficar em paz. O dinheiro ele precisa vir para você de forma limpa. A gente nunca recebeu esse 300 mil, a gente não tem um micro-ônibus até hoje, e eu saí de lá a pessoa mais feliz da terra, saí de lá sabendo que o dinheiro não pode comprar, e a gente não pode fazer coisas erradas em nome do dinheiro. O que você tem feito com o que o Senhor tem te dado? Dinheiro bem administrado é dinheiro usado no reino, investido para ajudar também o próximo. A Bíblia diz o seguinte, Jesus ele fala, é melhor dar do que... De novo, é melhor dar do que receber. E a gente precisa melhorar essa mentalidade de escassez, de sempre pedir, sempre pedir, sempre pedir, porque a gente não administra bem o dinheiro. Eu quero contar aqui 2 historinhas que eu criei aqui para vocês, sobre princípios, né? Imagine um cristão que recebe um salário razoável, mas ele não tem controle sobre os seus gastos. Ele ora pedindo um milagre financeiro, espera que Deus supra suas necessidades. No entanto, ele gasta mais do que ganha, não poupa, não investe e deixa os dízimos em segundo plano. Personagem 1 da nossa história. Personagem 2. Pense em um outro cristão que mesmo com um salário menor, organiza suas finanças. Ele estabelece prioridades, primeiro dízimo, depois as contas essenciais, seguidas de uma poupança ou investimento a longo prazo. Ele faz um planejamento financeiro, evitando dívidas desnecessárias e sendo prudente em suas decisões. Pode colocar no slide, eu pulei um aí. Quem desses dois estará mais preparado para multiplicar o que recebe? O brasileiro, hoje de manhã eu falei isso. O Ocidente em si, isso não inclui só o Brasil, o Ocidente, nós temos a tendência de ser mais emocionais. O Oriente, menos emoção. Isso é fato. Só que os dois extremos são danosos. Muita emoção é muito danoso e pouca emoção também é muito danoso. E o brasileiro, ele gosta de fazer tudo com a emoção. A esposa ou o marido, principalmente a esposa briga, eu vou lá comprar alguma coisa, aí compra tudo que não precisa, porque brigou, comprando com a emoção, depois a gente vê como que paga. Aí o cara lá ficou bravo com a esposa, também agora eu vou arrumar aquela parte do carro que não era para arrumar, e aí arruma aquela parte do carro que não era o momento para poder arrumar. O que eu estou querendo dizer, queridos, que dinheiro para o cristão são 2 áreas: fidelidade e administração andam de mãos dadas. O fato de eu dizimar na casa do tesouro e trazer meus dízimos, mas eu gastar o meu dinheiro deliberadamente, Deus não tem nenhuma obrigação de fazer milagre na minha vida se eu não sei lidar com o meu próprio dinheiro. Ele não tem. E às vezes a gente acredita que Deus é obrigado a fazer um milagre só porque eu dei o dízimo. É como se eu comprei, está aí, Senhor, agora mãos à obra. O Senhor, Ele tem sim compromisso com as pessoas.
mas a gente precisa saber aonde eu invisto o meu dinheiro. O brasileiro, ele está acostumado a viver uma vida de escassez. Sabe o que é uma vida de escassez? Sempre no vermelho, sempre devendo. Ah, pastor, mas é porque eu ganho pouco. Eu sei de história de pessoas que ganham pouco, mas faz tanto, mas tanto com o pouco que ela ganha. E eu acho que você também sabe de pessoas que ganham muito e não faz quase nada com muito que ela ganha. Então onde está o erro? Está na administração. Por que eu estou falando isso hoje? Porque recentemente nós temos falado muito sobre milagre, e eu creio piamente nos milagres de Deus, os grandes, pequenos, não importa, mas eu tenho certeza, um dia eu estava aqui, o apóstolo estava pregando, eu falei hoje cedo isso, e ele estava falando sobre os milagres de Deus na vida das pessoas. O Senhor falou comigo naquele dia assim: quando você pregar, você vai falar da parte de cada um nesse milagre. E aí eu fui atrás, eu fui pesquisar, eu fui estudar a respeito disso, e aí chegou a minha vez de pregar. E aí eu estou aqui mostrando para você que os milagres, eles existem, mas tem milagres que na nossa vida, se eu não fizer, agora falando de dinheiro, não adianta ficar colocando na culpa de Deus ou na conta de Deus. Mas por que isso acontece? É simples, porque você não sabe administrar, você é incapaz de administrar o dinheiro que Deus te deu. Então tem que buscar ajuda. Tem que buscar pessoas. Aqui na igreja a gente tem pessoas que fazem isso. Ajuda você a administrar aquilo que Deus te deu, para você ser próspero e abençoado em tudo que Deus tem dado para você, queridos, porque essa é a vontade de Deus. Ele quer que você seja próspero. Agora, quando eu falo próspero, eu não estou falando aquela coisa, aí é cada um é cada um, mas eu sei que o Senhor tem algo muito bom e maravilhoso na vida financeira de cada um. Mas por que isso não acontece na vida das pessoas, irmãos? A Bíblia está mentindo? É uma falha? É muito mais fácil a gente ver. A falha está em mim, que eu não administro, ou se administro bem, não dizimo. Entendem? Duas coisas que não podem faltar de forma alguma: é eu ser fiel ao Senhor e eu saber administrar o que Ele me deu. Cuidado com essa cultura brasileira de escassez. Pode pôr esses slides para mim? Deus abençoa tanto a fidelidade quanto a boa administração, pois ambas caminham juntas. Se forem separadas, não haverá resultado, não haverá milagre. E aí existe a promessa, né? O milagre está exatamente aí. E aí entra o desafio da população que está no lado ocidental. Ah, eu não estou sentindo isso. Ah, eu não sinto. Eu sinto te dizer que quando se trata de reino de Deus, você não tem que sentir nada, você tem que ver o que a Bíblia está mandando você fazer, ponto, não precisa de mais nada, porque senão não precisaria existir a Bíblia, vocês entendem? A Bíblia está ali, está descrevendo fatos no que diz respeito, seja uma boa administração, como a gente viu nos talentos aqui, seja fidelidade financeira. O Senhor nos ensina, cumpra, é só cumprir, porque a promessa já está na Bíblia, mas a promessa só vai acontecer com aquela pessoa que cumpre os mandamentos. O Malaquias 3,10 aí ele fala, trazei, é para trazer, e trazer é uma prova de fé e de obediência. Eu gostaria realmente, irmãos, que deixasse isso muito claro para todo mundo aqui, que quando eu trago o meu dízimo na obra do Senhor, eu estou abençoando o reino, eu faço parte disso, de tudo aquilo, seja para construção, seja para qualquer coisa que a igreja faça, o meu dízimo está envolvido naquilo, bênção de Deus. Mas isso não garante ainda a minha prosperidade, se eu não sou um bom administrador nas coisas que Deus me deu. E aqui a parábola dos talentos mostrou a má administração do terceiro servo, que podia ter colocado pelo menos no banco, como o cara falou aqui para ele, né? O dono falou. Agora eu quero, antes de passar para o segundo, eu quero que você tenha o entendimento de uma coisa importante, que é essa nossa área na psicologia. O nosso cérebro, quando ele é exposto a um determinado comportamento cotidianamente, a gente acostuma com aquilo e vira hábito. Então essa mentalidade de escassez, de sempre estar com a conta negativa, de sempre faltar uma conta para pagar e faz 1, 2 ou 3 no mês seguinte, sempre apertado, quinto dia útil recebe, o sexto dia útil já não tem mais nada. É uma luta aqui dentro, porque o nosso cérebro, ele foi exposto
cotidianamente a um pensamento que virou comportamento, e para livrar disso, queridos, é um trem louco. É como pegar um usuário de drogas e tirar uma desintoxicação dele que demora. Por quê? Porque a gente está acostumado com aquela vida, está acostumado com ser daquele jeito. É igual infidelidade financeira. Às vezes a pessoa, não, esse mês eu vou dar, esse mês eu vou dar. Aí chega naquele mês, a conta de luz veio mais alta, não sei o quê. Esse mês não vai dar. Aí põe. Aí no mês seguinte, esse mês, porque não, é questão de estar acostumado. O dízimo não faz parte do seu orçamento, ou a escassez financeira. Então aqui, eu quero dar 3 palavrinhas para vocês aqui: treino, paciência e perseverança nessa nova modalidade de vida para você lidar com o seu dinheiro. Treine o tempo todo. Esse mês, eu nem vou passar na frente daquela loja. Esse mês eu vou no supermercado, quando passar em tal ala, aliás, eu vou até pular aquela área do supermercado, porque eu não posso passar por ela, porque aquilo ali eu não posso comprar, porque senão vai dar um valor a mais na minha compra esse mês. E vou conversar com os meus filhos, que nesse mês, a gente não vai comer fora mais esse mês, vai ser só comida dentro de casa, nem que fosse arroz, feijão, ovo e um tomate, uma salada de tomate. Quem gosta desse cardápio aí, ó? Arroz, feijão com ovo frito e um tomatinho cebolado, que delícia, não jantei ainda, não sei você, mas é bom demais, não é verdade? Então a gente tem que fazer escolhas, é treino. Segundo, paciência. Tenha paciência com você ficou 5 anos, 10 anos, 15 anos nessa escassez, nessa mentalidade arcaica de ficar devendo, de gastar tudo, de não sobrar nada para o mês seguinte, ou de não colocar o dízimo lá como prioridade no seu orçamento, e às vezes você vai ter que ter paciência com você. E o terceiro, perseverança, porque às vezes esse mês você prometeu e não cumpriu. Depois o mês seguinte, você prometeu, você conseguiu uma parte, mas não conseguiu a outra. Então persevera. Por quê? Porque foram anos nessa mentalidade de escassez. E não é da noite para o dia que você simplesmente vai acordar: hoje eu sou próspero, hoje eu dizimo, não gasto mais nada. Quer enganar quem, irmão? Quer enganar um psicólogo? Você vai realmente mudar o teu comportamento da noite para o dia? Se isso fosse verdade, eu estaria passando fome, né? Porque o psicólogo precisa de ajudar as pessoas, então não precisaria do psicólogo. Eu sou muito realista na minha profissão. Então entenda: 3, treinamento, paciência e perseverança. Quero finalizar esse pedacinho do dinheiro fazendo uma pergunta para você, 2. Como você quer estar em suas finanças daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos? A linguagem crentez agora do negócio. Deus proverá. Deus não vai prover nada se você não fizer a sua parte. A gente tem que ser realista. Confie no Senhor tudo, mas faça a sua parte para que isso aconteça, porque depois a gente fica culpando Deus pela nossa incapacidade de administrar aquilo que Deus nos deu. Faça esse teste com você em casa. Mentaliza aí, fecha o olho na sua casa. Quando eu falo mentalizar, não estou falando de aspecto de ficar colocando coisa positiva, não. Porque às vezes você vai chegar com os outros e falar assim: nossa, eu não consigo ver. É claro que não consegue ver, porque precisa começar a lutar agora. Mas você pode sonhar como você vai estar daqui a alguns dias. E agora, como diz o Einstein, eu preciso realmente, qual é a insanidade da minha parte, eu querer resultados diferentes, fazendo a mesma coisa. Como é que eu sei que a minha vida vai estar a mesma escassez de hoje, daqui 5 anos? Simples, não muda o modo de pensar, continua assim, nada vai acontecer. O que você tem feito para alcançar o que deseja para esse período? Aí é o que nós vamos fazer. Eu quero isso, e o que você vai fazer para isso acontecer na sua vida? Mudar essa mentalidade. Saber lidar com o dinheiro fará toda a diferença nos resultados. Fechamos o dinheiro. Um outro milagre que Deus tem na nossa vida é a nossa saúde. E aqui a gente pega muito, né? 1 Coríntios 6, 19, 20. Milagres de cura e cuidados com a nossa saúde. Deus tem milagres para a sua saúde, para mim, irmãos? Amém, Ele tem milagres, sim, muitos milagres. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo.
E o bicho pega, né? Deus deseja que vivamos não apenas uma vida espiritual abundante, mas também tenhamos abundante na nossa saúde, no nosso equilíbrio físico. A gente precisa tomar conta disso. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, cuidar dele é uma forma de obediência e responsabilidade. Da mesma forma que a nossa parte do dinheiro é cuidar dele, a gente tem a obrigação de cuidar da nossa saúde, cuidar desse recurso, desse presente que o Senhor me deu. Isso é um reflexo da gratidão, de louvor a Deus. E aqui, eu quero mais uma vez pegar a tua imaginação para duas historinhas. Imagine um cristão que ora fervorosamente por cura de problemas de saúde, como hipertensão e outras doenças aí. Ao mesmo tempo, ele cuida de sua alimentação. Ao mesmo tempo, ele é hipertenso, né? Mas ele não cuida de sua alimentação. Consome alimentos ricos em gordura, açúcar, sal e não mantém atividade física regular. Depois ele vai: Senhor, por que está acontecendo isso com a minha saúde? Quase tive um infarto, como é que o Senhor permitiu que isso acontecesse, Senhor? Aí Jesus olha e fala: você sabe que não podia comer sal em abundância e comeu. Você sabe que você deveria evitar aquela gordurinha lá da picanha, do contrafilé, e você não evitou. E aí a culpa é de Deus. A gente faz isso constantemente. É a nossa incapacidade de dizer não para determinados alimentos que vão fazer mal para a nossa vida. E aí é mais fácil culpar o Senhor. Outra coisa que acontece cotidianamente. Se tiver diabéticos aqui, vamos lá. Diabéticos que não largam do refrigerante coisas com açúcar. Aliás, todo mundo tem que largar do açúcar, né? Não estão cuidando bem do templo do Espírito Santo, deixando-o doente. Sabe que não pode tomar refrigerante e o dito cujo fica tomando refrigerante. É diabético. Sangue de Jesus tem poder sobre essa incapacidade de administrar o corpo que Deus deu. Como assim? Eu não consigo ficar. Aqueles docinhos de casamento, meu pai, eu fico louco com aqueles doces. A gente não precisa dizer o que a diabetes faz, todo mundo aqui é adulto e sabe o que está fazendo. Mas a gente precisa cuidar, sabe por quê? Porque esse corpo que você tem aí, foi Deus que te deu. E Ele te deu uma ordem, aqui é templo do Espírito Santo. Eu quero voltar aqui, o texto, não precisa voltar aí não, Inês, eu vou voltar aqui. Vocês não pertencem a si mesmos. Depois ele diz: foram comprados por alto preço, portanto, honrem a Deus com seu corpo. Então, saúde, ser saudável, procurar cuidar daquilo que Deus nos deu, é uma forma de honrar o Senhor. Irmãos, por que eu estou falando de dinheiro e de saúde? Porque a gente está falando de milagre. E o milagre, ele está muito mais perto de você do que você imagina. Ele está do seu lado. Ele está em cima da sua mesa com a comida que você come. Com aquilo que você ingere, o líquido que você ingere, está lá do teu ladinho. O milagre financeiro está na ponta do seu lápis, para não dizer aí digitando no computador, outros fazem as planilhas assim. Está ali. Está aqui na nossa mão para a gente poder fazer. Quando o cerco aperta, aí lá vem campanha de oração, e a gente vai fazer, irmãos, coisa mais gostosa de igreja, é quando uma pessoa está passando por algo, a gente vai orar, a gente busca a Deus por aquela vida, e busca de coração mesmo, para que o Senhor cure, para que o Senhor restaure, para que o Senhor restabeleça, mas muita coisa podia ter sido evitado, se cuidássemos melhor do templo que o Senhor nos deu. E aí, uma frase aqui que eu coloquei bastante forte, não há problema nenhum em orar, em fazer tudo, pelo contrário, a gente tem que fazer sim e buscar o milagre. Mas esse corpo adoecido, ele só está respondendo aos maus tratos do seu dono. Ele só está respondendo aos maus tratos. Eu tenho usado muito a palavra incapacidade, porque é tão óbvio que a gente tem que fazer, e a gente não faz com o nosso corpo.
Os cristãos, eles jogam muita coisa em Deus, muita coisa, que não tem que jogar em Deus. E joga em Deus que eu falo assim, a culpa, né? Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu? Aí quando a gente já não consegue mais culpar Deus, a gente culpa o capeta, né? Aí já fala toda a culpa dele. Mas vamos trazer para nós, a psicologia ela faz isso na terapia. Ela ensina a pessoa que tudo que ela necessita, ela dá conta de fazer, porque está dentro dela. Eu falo para os meus pacientes assim, Deus te deu tudo o que você precisa para ter uma vida saudável. Você só precisa descobrir dentro de você onde está tudo isso guardado, porque Ele já te deu. Ele deu essa capacidade para a gente poder pensar. Agora, pense num outro cristão aqui, porque eu falei do cristão relapso, né? Vamos ver o cristão aí que cuida. Pense em outro cristão que também enfrenta problemas de saúde, mas age de forma diferente. Ele busca orientação médica, segue recomendações profissionais, ele começa a fazer escolhas alimentares mais saudáveis, incluindo mais frutas, verduras. Eu detesto verdura, eu não gosto de fruta. Então vai ter que aprender a gostar se você quer ter saúde. Às vezes a gente troca a fruta ou legumes que a gente não gosta, mais para frente para um medicamento que vai ter que tomar porque não cuidou. E esse cristão, ele organiza sua rotina para incluir caminhadas, exercícios físicos leves e até visitas regulares a uma academia. Falei hoje pela manhã, eu detesto academia, e eu não escondo isso, mas eu vou fazer natação, ou então eu vou caminhar, ou então eu vou correr. Alguma coisa eu tenho que fazer para que esse corpo dê conta de todas as dezenas de anos que eu ainda quero que ele viva aqui nessa terra. Você quer que seu corpo segure a onda aí para você muitos anos ainda, sim ou não? Então a pergunta que não quer calar, o que você está fazendo para ele aguentar? E aí? Está fazendo o que para ele aguentar? Deus, projeta para mim, Deus pode realizar milagres de cura na vida de ambos, tanto o displicente quanto aquele que faz academia, que cuida da sua alimentação. Mas o segundo está demonstrando responsabilidade ao cuidar do templo do Espírito Santo. Pergunta muito, por que Deus permitiu isso, por que aquilo? Por que Deus deixou isso acontecer? Foi Deus que permitiu, ou a pessoa está colhendo os frutos da falta de responsabilidade com a sua saúde? E gostando ou não, a colheita virá. A gente adora falar sobre colheita, o cristão. Falar de colheita é o nosso assunto predileto. Falar de colheita. Deus vai me dar colheita disso, Deus vai me dar colheita daquilo. Eu tenho plantado, e é mesmo, é verdade. Eu tenho abençoado pessoas, eu tenho feito isso. Eu sei que, falando da lei da semeadura, mas Deus também vai dar colheita sobre a nossa falta de capacidade de cuidar do que Ele nos deu. Que agora eu estou no assunto de saúde. Então a partir de hoje, meu querido, toma jeito. O Senhor, Ele quer usar você como instrumento vivo nas mãos dEle, mas não dá para Ele usar cristão capenga, doente. Ele vai querer usar você que tem uma saúde de ferro, e não importa se tem 50, 60, 70, 80 anos, e você vai ter a saúde daquele período que você está vivendo. Os milagres muitas vezes caminham de mãos dadas com a nossa atitude. Enquanto Deus pode curar de forma instantânea, Ele também deseja que tenhamos disciplina para manter o nosso corpo saudável. Isso reflete honra e gratidão a Deus. Dentro da saúde física, eu só quero finalizar esse pedacinho com a parte de gestão do estresse. A parte de descanso e gestão do estresse. Olha como que João, num simples versículo que ele manda lá, para quem que ele manda a 3 João? Alguém lembra? Amoregai, eu não lembro se é a 3 João que ele manda. Ele escreve o livro e ele cita o nome da pessoa que eu li, mas eu esqueci. E aí ele fala para ele, querido, isso aqui é uma introdução de um livro, de um capítulo. E ele introduz, ele fala, amado, desejo que sejais prósperos e com saúde, assim como é próspera a sua alma. Meu Deus, que texto lindo. Esse cara aqui que João escreveu para ele está dizendo, olha, eu desejo que você tenha muita saúde, seja próspero, porque sua alma já é, e que o seu corpo seja também como a sua alma, tão próspera.
Porque aqui o texto nos ensina que é uma crítica que nós fazemos com a saúde, é a falta de descanso emocional. Qual foi o dia que você tirou, a última vez que você tirou férias em família? Qual foi? Ou sozinho, ou com a sua família? Quando o Senhor fala nos 10 mandamentos, Ele institui o sábado como um princípio de descanso. Não sábado no sentido literal, mas como princípio de descanso. Jesus várias vezes saiu para lugares solitários para orar, para repousar. E aí o cristão nunca tem dinheiro. Aí é outro problema já. Nunca dá. A gente ensina nossos pacientes exatamente isso. Questiona as coisas na sua vida. É Gaio, eu estava com Gaio na cabeça, obrigado querida. João aqui está escrevendo para Gaio. E aí ele fala que Gaio era próspero até na alma dele, né? Uma coisa linda. Aí tem gente voltando aqui. A gente precisa, pastor, mas nunca dá, nunca sobra. Faz sobrar, irmão. Economiza. Invista em alguma coisa. Eu falei hoje de manhã, eu me lembro, quando eu era solteiro, eu nunca abria mão das minhas férias, como a gente não faz agora, até casado. Eu me lembro que eu viajava sozinho para o Guarujá, eu tinha amigos como tenho hoje lá, até hoje no Guarujá, e eu me lembro de ir na praia sozinho. Eu ia curtir eu mesmo na praia. E tinha dias que eu estava naquela praia sem onda, sem nada, sozinho, irmão, sozinho. Eu tenho uma lembrança que foi tão marcante na minha vida, que eu olhei para o céu e falei: Senhor, obrigado por eu estar aqui nesse momento, ter a oportunidade de estar aqui. Mas eu estava sozinho, eu estava aproveitando. E depois eu tiro com a família. Não tem muito dinheiro, não tem problema, querido. Vai aqui no Termas, paga um ano aí, antecipado, vai pagando, segura. Pastor, não dá. Então você tem que rever a sua administração financeira. Por quê? Porque isso daí vai culminar em saúde emocional. Marido ou esposa, está todo mundo muito estressado em casa? Eu perguntei esses dias para um paciente meu que estava assim, estressado, irritado, brigando com todo mundo. Eu falei para ele o seguinte: quando foi que você tirou férias? Aí ele: o ano passado que eu me casei. Só falei: então você está na hora de tirar outra, meu querido. Porque você é muito novo para estar tão irritado desse jeito. Pastor, mas você não sabe a minha condição. Irmãos, a gente vai ficar aqui a noite toda justificando a nossa incapacidade de guardar dinheiro ou de cuidar da nossa saúde. Então você tem 2 caminhos: ou você continua se justificando, ou você se posiciona essa noite e faz tudo o que tem que fazer por você e pela sua família. É assim que tem que ser. Hoje nós temos doenças assim emocionais, como síndrome de burnout, que a pessoa está no estado de exaustão física, mental, estresse crônico, esgotamento, afeta a produtividade, está faltando descanso. Sabe, irmãos, durante a semana, o que vocês fazem em família juntos? Pega um joguinho para brincar em família, brincar com seus filhos, se divertir. Dica prática para você cuidar da sua saúde mental e física: estabeleça momentos de descanso e lazer em sua rotina. Pastor, você não sabe meu tempo. Eu nem preciso saber, eu só sei de uma coisa: você tem que optar por fazer isso, por amor a você. Alimente sua mente com a palavra de Deus, momentos de oração que vão restaurar o seu espírito e a sua emoção. Busque uma vida equilibrada, evitando desgastes desnecessários. Querido, quando você tiver em alguma divergência com alguém, faça uma pergunta para você: é necessário entrar nessa discussão agora? Qual o resultado que ela vai trazer? É tão importante assim eu me desgastar com essa pessoa? Se uma pessoa me falou o seguinte: eu cheguei na sala de aula e a minha amiga falou assim: está atrasadinho, hein? Eu falei: gente, ela falou isso para você, falou, e o que você fez? Eu falei umas respostas, brigamos na sala de aula, aquela coisa toda. Eu virei e falei assim: nossa, mas se você já sabe que é assim, para que brigar? Porque ela estava cuidando da minha vida. Talvez ela está sobrando tempo dela, querendo cuidar da vida de todo mundo. Mas você não precisa fazer assim. As pessoas são estressadas, as pessoas estão tudo com a ponta na língua, não tem paciência com ninguém. E a gente precisa. Diga assim: férias bem-vindas.
Pastor, esse ano não dá, então 2026 está aí. Começa a planejar. Lá no primeiro item, planeja seu financeiro, para que você consiga ter saúde, né? E aqui o mesmo princípio se aplica ao princípio do dinheiro: treino, paciência e perseverança. Diga: treino, paciência e perseverança. Você vai às vezes chegar em casa: essa semana eu vou arrebentar, vou comer bem, vou caminhar, e eu vou pôr todas as minhas contas no papel. Aí quando coloca, quase tem um infarto, né? Eu vou colocar tudo. Aí chegou na sexta-feira, isso já aconteceu comigo no sentido de exercício, que eu vou falar agora. Eu fiz e falei, fiz um dia, eram 7, eu fiz um. Aí sabe o que eu faço? Semana que vem vai ser melhor. É treino, irmãos. Tem que ter paciência com o novo comportamento. Se você quer mudar a sua alimentação, não adianta, você não vai chegar em casa hoje, se você não gosta do verdinho, você vai comer aquela salada de alface com tomate, se você não gosta. Mas não é uma questão de gostar, é uma questão de ter que aprender a gostar, para o seu bem, para a sua saúde. E quem vai ganhar nisso? Você em primeiro lugar com a tua família, e o reino de Deus vai ter uma pessoa disposta a fazer as coisas para Deus. Olha que lindo, todo mundo ganha. Diga comigo: treino, paciência e perseverança. O outro milagre que Deus quer fazer na nossa vida é na nossa família. Então eu falei de dinheiro, eu falei de saúde, e agora eu estou falando de família. Salmo 127, de 3 a 5. Esse pessoal da multimídia é mais rápido que eu, gente, olha isso. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem a aljava cheia delas, não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Não dá para explicar esse texto. Se você quiser uma explicação topíssima, procura minha esposa depois do culto, que ela vai te dar, porque ela deu esse Salmo 127, aí ela deu um estudo sobre ele todinho para a igreja. O milagre na família está o quanto investimos nosso tempo, dinheiro no casamento, na educação de filhos. Quanto você tem investido no seu casamento, marido, esposa? O que você tem feito pela sua família? Ou só reclama, murmura? Primeiro aqui eu estou falando de casamento. Casamento é uma construção diária que requer tempo e disposição. E a gente, mais uma vez aí, a questão do Ocidente. Nem sempre a gente acorda morrendo de amor pelo nosso cônjuge. Mas eu acordo todos os dias disposto a amar ele cada vez mais e escolher amar essa pessoa. É assim que funciona no cristão. Tem dias que às vezes você olha e fala assim: nossa, o que eu fiz da minha vida casando? E aí você vai olhar para o Senhor e lembrar: eu te prometi, Pai, eu vou até o fim com essa pessoa. Mas aí você não vai até o fim com essa pessoa capengando. Você vai baixar a guarda, vai ser mais humilde, vai investir na relação. E aqui entra um parênteses, né? Nós temos um ministério de casais maravilhoso aqui na igreja. Amém, queridos? Quem faz parte aí? E cadê você que nunca vem investir no seu casamento? Terça-feira agora, ó, a gente vai começar um curso para casais. Nessa terça agora. Para participar é só ir nos GNDs de casais. Peça licença do seu GND de mulher e de homem ou de criança e vai para o nosso lá de casais. Faz o curso e depois volta. É de graça. 8 semanas. Olha eu errando aqui, gente, eu que fiz o curso, estou errando. 8 semanas, 16 de setembro até aproximadamente dia 3 ou 4 de novembro, online, pelo GND. Invista no casamento. Nenhum de nós aqui sabe tudo, e a gente precisa de ajuda. E aí entra o texto, que texto lindo, quando fala que os filhos são uma recompensa, são como flechas. Você está polindo o seu filho, para ele, ó, para ele mais distante do que você chegou, para ele muito mais além do que você foi. É isso que a gente faz com os filhos. Mas para isso, qual foi a última vez que você fez um culto no lar na sua casa?
Qual foi a última vez que você sentou e fez um cultinho gostoso? Eu falei de manhã aqui, irmãos, tinha dias que a gente fazia cultinho na nossa casa, a gente respirava fundo, eu e ela, um olhava para o outro, a Juju era mais pequenininha, mas sempre comportadinha, mas eu não posso falar muito isso do Felipe, que é o contrário. E eu estava fazendo o cultinho lá, e o Felipe estava aqui no sofá, subindo. Ó, papai, ó. E nós falando da palavra de Deus, às vezes estava cantando, ele era pequenininho. Às vezes ele pegava aqui no meu cangote, assim, né? Eu já vi os filhinhos do Rafa fazer isso com ele aqui. É assim mesmo. A gente não desistiu, ficava lá. Qual foi o último dia? Ah, pastor, nem lembro. Então começa a fazer. Começa a investir. Papai, mamãe, não terciarize a responsabilidade que é sua para a igreja, tá bom? Ela é sua. A igreja está aqui para ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Mas não é obrigação, número 1, levar eles a uma conversão. A gente pode fazer isso. Mas a obrigação é minha e sua como papai e mamãe. Se os seus filhos não se converterem, não é culpa da igreja. É falta de capacidade do papai e da mamãe de tirar tempo para poder falar com o filho e com a filha. Então vamos fazer isso. O milagre na família é exatamente aí. É quando eu tiro tempo. Esse é o milagre, irmãos. É quando eu falo de Jesus, eu estou pulindo, porque eu vou mandar longe. Eles vão chegar em lugares onde eu nunca cheguei. Mas para isso, gastou tempo, noites, aquela noite como acontece comigo com ela, a gente está um bagaço. Geralmente a gente faz isso na segunda-feira. Vamos fazer o cultinho. Esses dias eu não fiz, nem me lembro o que aconteceu. O Fefe falou: papai, nós não vamos fazer o cultinho não? Está acostumado. Às vezes ele não faz a liçãozinha que o Pense Laranja coloca. Você senta com o seu filhotinho para ajudar ele a fazer a lição. Se ele é muito pequenininho, tem que sentar com ele, porque ele não vai saber fazer, ou ele vai fazer tudo nas coxas. Papai e mamãe, pega no pé dele. Filho, não existe esse negócio de ter chave de quarto não, irmão. Minha casa, minhas regras. Não tem isso. Então pega a chave. Internet, tem que saber tudo. Celular totalmente desbloqueado, você tem que ter acesso a tudo que o seu filho faça. Ah, eu não quero. Então, seu rumo, vai manter sua casa, vai se manter lá. Aí lá você pode fazer tudo que você quiser. Mas aqui não. Às vezes os pais ficam: ai, meu filho não deixa eu entrar no quarto dele. Ah, irmão, deixa de ser fraco como papai e mamãe, desculpa. Ah, minha filha fica tão brava quando eu vejo o celular dela. E você está se importando que ela está brava com você? É sério mesmo? Se importa não, irmão, vai lá e vê. Dá uma vasculhada. Vai naquele lugar, pede para ela entrar naquele lugar que está bloqueado para todo mundo, e só ela e os amiguinhos, melhores amigos dela podem ver. Vai lá, faz isso também, para entrar. Irmãos, esse é um milagre. Para que quando ele chegar mais velho, por isso que a Bíblia diz: ensina um caminho, ensina a criança no caminho que deve andar. Quando ele for velho, não vai se desviar, porque quanto mais velho o seu filho tiver, mais difícil, mais desafiador vai ser implantar o reino de Deus no coração dele. E isso pode acontecer? Claro que pode, mas você vai ter que se desdobrar de muito mais tempo por conta disso. E por fim, é um milagre que a gente tem que experimentar sendo usado pelo Senhor no ministério. Se eu tenho administrado o meu dinheiro, eu cuido da minha saúde e da minha família, agora é um ministério. Qual é o dom que Deus te deu para você poder fazer algo? Eu vi a Catherine aqui dançando, eu falei: gente, olha isso, é tudo, né, Catherine? Tudo que o Senhor der a mão eu vou fazer, né, irmã? Tudo. Tem tempo, a gente tem que fazer isso mesmo, é uma bênção. O que o Senhor pede é que você o sirva, e o ministério é para isso, irmão. Nós precisamos parar de dar desculpa para o Senhor. Sirva ao Senhor com aquilo que Ele te deu de melhor. Talvez você é extravagante, você é bem extrovertido, você é mais na sua, vai interceder pela igreja. A igreja não existe se não tiver intercessor. A igreja também não existe se não tiver quem prega. A igreja também não existe se não tiver o louvor e parará, e vai indo. Tem lugar para todo mundo. Sirva ao Senhor com o seu ministério, com aquilo que o Senhor deu para você de melhor. Ele te deu, e é você quem tem que fazer. Sabe, irmãos, ministério, família, saúde e dinheiro
Eu coloquei 4 aqui recursos e presentes que o Senhor nos dá. Tem muitos outros. O Ministério de Louvor pode vir aqui à frente. Tem muitos outros aí. Eu coloquei só 4 principais, né? Mas a gente precisa fazer ajustes na nossa vida. Quando a gente fala de família, quantos filhos se perdendo? Qual foi o último dia que você fez investimentos na sua vida? Por exemplo, falando de saúde, qual foi a última vez que você fez um check-up médico? Qual foi o último dia que você fez isso para cuidar da sua saúde? Talvez o seu marido, a sua esposa está dizendo que você está um pouquinho fora do trilho. O que é fora do trilho, pastor? Está bravo demais, está sem paciência. E aí, a pessoa que mais te ama já te falou isso. Por que você ainda não se posicionou para ir no médico? Para ver o que precisa ser feito? Ou por que você não se posicionou e correr todo dia, andar todo dia para extravasar todo o estresse, tudo que tem aí para poder te impedir de ser feliz? É assim que funciona na nossa vida, irmãos. Temos que fazer o que tem que ser feito. A lição aqui é que o milagre de Deus, ele começa quando a gente entrega o pouco com fidelidade. 5 pães e 2 peixinhos. Ele entregou um pouco com fidelidade e o milagre veio. Qual que é seu pouco? É um passo de cada vez. O que não pode é ficar parado e ver a vida passar. É um passo de cada vez nas finanças. Talvez você está muito endividado. Procura ajuda para aqui na igreja a gente tem pessoas que fazem somente isso para poder ajudar, para poder te ajudar nessa parte. Talvez a alimentação, talvez vai ter que procurar uma ajuda. Na família, é com você, pega a liderança, papai. Pega a liderança. Hoje de manhã eu falei, eu estava esquecendo aqui, para os homens, não terciarize a sua responsabilidade para a sua esposa. O que é dela, o que é seu, é seu. Não terciarize. Os filhos, foram os 2 que fizeram os filhos, não foi só ela não, foram os 2. Então os 2 têm responsabilidade na educação, uns mais, outros menos, mas a gente tem que investir. Irmão, família é a melhor coisa que Deus nos deu na vida, é o maior presente de Deus na nossa vida, é a família. E aí Deus deu outra coisa importante, Deus deu dinheiro para você poder sustentar a tua família, viajar, fazer as coisas com a sua família. Deus te deu saúde para você poder desfrutar com a sua família. E depois ele fala o seguinte: vem me servir com o dinheiro, com a sua saúde e com a sua família. Olha que lindo, irmãos. Isso tudo parece bonito, né? Parece a Disney aqui falando, na Disney, tudo muito mágico, tudo muito bonito, mas requer treino, paciência e perseverança. Vamos treinar? Vamos ter paciência com a gente? Vamos perseverar no que o Senhor te deu? Então vamos ficar de pé para a gente orar agora. Vamos ficar de pé. Não é uma palavra fácil de absorver, e eu confesso que não foi uma palavra fácil de preparar, mas eu tinha muita convicção do que Deus queria que eu fizesse. E eu quero que você entenda que Ele te deu um alerta hoje. Ele está nos dando alertas. Cuida do seu dinheiro, cuida da sua saúde, cuida da sua família e cuide do seu ministério, porque foi o melhor que Deus te deu. Faça algo na igreja, faça algo pelo Senhor, faça algo no reino. Levanta sua mão comigo. Ah, Jesus, ah, Jesus, somos teus filhos e precisamos experimentar o seu milagre. Queremos experimentar milagre do nosso dinheiro. Ajuda-nos a sermos fiéis e administrar bem. Ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos.